o tema de hoje mistura fantasia e saúde mental. Quem aí já ouviu falar na Síndrome de Peter Pan? É isso mesmo. Essa síndrome tem o nome de um personagem de história infanto-juvenil. E a característica principal é a dificuldade de assumir responsabilidades na vida adulta. É, pessoal, crescer dói e está alarmante o número de jovens adultos ou até pessoas mais velhas que chegam no consultório com essa dificuldade, né, de se posicionar de maneira firme, madura e coerente com as expectativas para a sua faixa etária. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, né, sobre essa síndrome? Antes de começar o vídeo, dá essa força pra gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida no final, né, ou algum comentário, escreve aqui embaixo que teremos o maior prazer de conversar com vocês. Então, Peter Pan foi um personagem criado pelo escocês James Barrie no romance O Pequeno Pássaro Branco, publicado em 1902. A história de Peter Pan começou como um capítulo de um livro, mas cresceu e 2 anos depois foi publicado separadamente como livro infantil. Mais tarde, a história foi usada na famosa peça de teatro Peter Pan, né, e Wendy, que originou um livro com o mesmo nome, e tiveram várias adaptações para o cinema. Em 1953, a Disney lançou o filme, né, que popularizou a história, principalmente entre o público infantil. Para quem não se lembra da história do Peter Pan, vou contextualizar para vocês, tá bom? Peter Pan é um garoto que fugiu de casa e se juntou com a fada Sininho em uma ilha onde as crianças nunca crescem, que é a Terra do Nunca. Junto com a fada Sininho, ele vive várias aventuras e a principal delas acontece quando ele conhece o Wendy e seus irmãos. Um belo dia, Peter Pan saiu da Terra do Nunca, voando por aí, e escutou a voz doce de uma menina. A garotinha era o Wendy, né, contando histórias para os seus irmãos, que se chamavam João e Miguel. Peter Pan se aproximou, né, e os convidou para dar uma volta, voar pela Terra do Nunca. Os irmãos de Wendy inicialmente não quiseram ir, mas a irmã estava tão fascinada, tão empolgada com aquilo tudo, que eles acabaram aceitando. Eles se encantaram, né, com a experiência de voar com Peter Pan. Durante o voo, Wendy e seus irmãos conheceram a aldeia dos índios, avistaram barcos pirata e viram os meninos perdidos. Tudo isso lá de cima, voando, né? Ao longo da história, Peter Pan, Wendy e seus irmãos precisaram enfrentar várias vezes o Capitão Gancho, que é um antigo inimigo do protagonista. Depois de tantas aventuras, o Wendy começou a se preocupar com o tempo que eles estavam fora de casa, né? Que seus pais poderiam estar preocupados com eles. Então ela pede para retornar. Ao chegar na casa de Wendy, seus irmãos entraram logo e ela ficou para dar um último adeus ao Peter Pan. Eles conversaram muito e, por estarem envolvidos afetivamente, que a história mostra, né, que eles se envolvem, ela pergunta se ele não quer ficar ali com eles. Mas Peter Pan recusou, pois na Terra do Nunca ele nunca cresce, ele pode ver para sempre como um menino. Ele gostava de ser criança, né? Eles então se despedem, né? E Peter Pan sai por aí voando. Por fim, a história, né? O tema central de Peter Pan é sobre a nossa descoberta infantil de que um dia, né, nós vamos crescer, vamos nos tornar adultos. Mas para alguns isso causa muito medo, muita apreensão. E de onde veio, né, essa inspiração para esse conto? Algumas pessoas acreditam que o personagem ele foi inspirado na relação do autor com o filho caçula de uma família de amigos e também no deus grego Pan, o deus da floresta. Sua biografia conta que ele conheceu 3 irmãos, né, da família Davis em um passeio no parque. Eles eram filhos do Arthur e da Sylvia Davis. Mais tarde, o casal teve mais 2 filhos e um deles se chamava Peter. E para alguns, né, foi a maior fonte de inspiração para o Peter Pan. A relação de Barry com a família, né, a família Davis, se estreitou e os meninos se referiam ao escritor como um tio, né, de tão próximo que ele era.
Só Peter que tinha uma relação um pouco mais complicada com o escritor. Em poucos anos, os pais dos 5 meninos morreram, deixando, os garotos órfãos. E Barry, na época, ele havia acabado de se separar da esposa. E ele acabou se tornando uma espécie de responsável informal por esses meninos. Algumas pessoas levantam a hipótese que Barry se aproximou dos meninos como uma forma de dar vazão à sua paternidade, já que ele não tinha filhos, né? Outros acham que ele se comportava como um sexto filho quando estava com os meninos. Outra, outra hipótese ainda foi que Barry tenha se inspirado no irmão que morreu aos 13 anos de idade, pois permaneceria, um menino para sempre. De qualquer forma, a gente não sabe qual é a hipótese certa, mas de qualquer forma, podemos supor que Barry escreveu a história de Peter Pan como uma tentativa de elaborar suas dores. E o que é a síndrome de Peter Pan? Então, a história do menino que não queria crescer deu nome à síndrome de Peter Pan, descrita pela primeira vez em 1983. O problema é caracterizado por adultos, com comportamento imaturo em determinadas áreas da vida, como nas relações profissionais, familiares e amorosas. Sabe aquele tio que se veste como um garotão, usa gírias de adolescente, não tem comprometimento com o trabalho e só sai com pessoas muito mais jovens do que ele? Bem, talvez, ele vivencie essa síndrome. A síndrome de Peter Pan descreve a dificuldade de uma pessoa adulta de aceitar sua idade e se comportar conforme as expectativas sociais. É como se essas pessoas, de maneira inconsciente, não quisessem crescer, como se houvesse uma recusa em aceitar o envelhecimento. Algumas características dessa síndrome são a incapacidade dos indivíduos de assumir responsabilidades, de se comprometerem ou de cumprir promessas, o cuidado excessivo com a aparência e o seu próprio bem-estar, e a falta de autoconfiança, mesmo que pareça o contrário, tá, pessoal? As pessoas com essa síndrome aparentam, arrogância, mas na verdade escondem uma fragilidade emocional. Eles, se esforçam e despertam a atenção e admiração nos outros, porque aparentam levar uma vida leve, mas apesar de sempre demonstrarem grande felicidade, leveza, sua mente está repleta de conflitos, medos e tristezas. Nas relações interpessoais, podem apresentar irresponsabilidade, rebeldia, dificuldade de expressar as emoções, insegurança, intolerância e falta de interesse sexual. Além disso, eles estão constantemente mudando de parceiros, tendendo a se relacionar com pessoas muito mais jovens do que eles, tá bom? Porém, quando eles gostam mesmo de uma pessoa, quando eles se envolvem de fato, quando eles veem que pode confiar, eles não conseguem se desapegar. A maioria dessas pessoas sabe que age de maneira diferente desse padrão social, mas ele se recusa a crescer. Eles possuem muito medo de serem rejeitados pela sociedade, principalmente de serem julgados. O transtorno, foi batizado com o nome de Peter Pan porque as atitudes das pessoas com essa síndrome é exatamente a de viver em um mundo imaginário, onde elas não têm a obrigação de amadurecer. Em termos epidemiológicos, essa síndrome é mais comum nos homens. E falando sobre as causas, as possíveis causas, alguns estudos relacionam o aparecimento dessa síndrome com pais superprotetores e a falta de habilidade para enfrentar as adversidades da vida adulta, da vida em geral, o que acaba gerando ansiedade diante de conflitos. Outra hipótese é que pessoas que tiveram uma infância muito feliz podem ter medo de crescer ou adquirir responsabilidades e essa felicidade acabar. Essas pessoas sentem necessidade do conforto da casa dos pais e se assustam ao verem as muitas responsabilidades e incertezas que uma vida adulta apresenta. Mas o contrário também pode acontecer, tá certo, pessoal? Uma infância tumultuada, marcada por violências e privações,
também pode ser motivo, né, pelo desencadeamento dessa síndrome. Nesse caso, há um desejo da liberdade da criança reprimida, né? É como se a pessoa não aceitasse que quando adulta não poderá mais vivenciá-la. O que é falso, tá bom? Porque todos nós temos nossa criança interior. Algumas pessoas dão mais vazão à criança, né, do que outras, tá? Importante ressaltar que a síndrome de Peter Pan não é uma doença mental. Por isso, não consta nos manuais diagnósticos, como a CID e o DSM. No entanto, podemos considerar que é uma questão psicológica que causa prejuízos na vida da pessoa a nível psicossocial, precisando, né, portanto, de acompanhamento psicológico para mudar a forma como a pessoa se vê, né, de maneira infantilizada, e os comportamentos disfuncionais. Na psicologia, entendemos que é uma pessoa adulta, né, cuja vida emocional permaneceu a nível adolescente, então mentalmente é regredido, né? Trazendo um pouco da psicologia analítica, podemos associar a síndrome de Peter Pan ao puer. Na psicologia analítica desenvolvida pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, o puer é um exemplo de arquétipo. Para quem não pegou a referência, arquétipo é um conceito, né, utilizado para representar padrões de comportamentos associados a um personagem ou papel social. A mãe, o velho sábio e o herói são exemplos de arquétipos. Eles são atemporais e presentes em diferentes culturas. Esses personagens têm características percebidas, né, de maneira semelhante por todos os seres humanos. Então, como todos os arquétipos, o puer pode ter aspectos positivos e negativos. O lado positivo do puer aparece como a criança divina, que simboliza a novidade, o potencial de crescimento e esperança para o futuro. O lado negativo é o homem criança, que se recusa a crescer e enfrentar os desafios, né, da vida, esperando que os outros resolvam seus problemas. Pode se manifestar também com imaturidade, narcisismo e a inabilidade de desenvolver uma perspectiva adulta apropriada para a vida. E qual é o impacto disso, né? Como a síndrome de Peter Pan aparece nos dias de hoje? É cada vez mais frequente no consultório atender adultos que têm dificuldade de assumir as responsabilidades que a maturidade impõe. Para entender esse comportamento na vida adulta, né, nós precisamos olhar a história de vida desse indivíduo. E como falei anteriormente para vocês, a superproteção dos pais é uma das hipóteses da causa desta síndrome. Particularmente, me assusta como as crianças de hoje são tratadas como minis reis e rainhas dentro de casa. Vocês já repararam como algumas famílias mudam a estrutura da casa quando chega uma criança? Eu entendo, né, que esse movimento é uma tentativa de proteção para reduzir os riscos de acidentes domésticos. Mas, na verdade, está evitando ensinar para essa criança, né, que se ela abrir o armário, ela pode apertar o dedinho. Ou seja, que ela pode ter uma dor por consequência, né, de um comportamento seu, tá? Eu não estou falando aqui para deixar a criança em situação de risco, tá? Não é isso. Minha sugestão é ter bom senso e equilíbrio. As famílias de hoje estão tentando evitar que as crianças se frustrem, que não sintam dor, mas a vida real, pessoal, não é assim. Uma hora esse menino vai se deparar com um desempenho negativo na escola, com fora de um paquera, ou a reprovação no vestibular. E está chegando cada vez mais adultos no consultório que não sabem lidar com a frustração e acabam usando drogas, se automutilando ou tentando suicídio para aliviar a angústia, porque eles não sabem o que fazer com essa frustração. E como falei anteriormente, essas pessoas que são excessivamente protegidas, né, pelos seus cuidadores, não desenvolvem um repertório de enfrentamento dos problemas da vida, o que é um fator de risco para a síndrome de Peter Pan. São pessoas que vão retardar de maneira inconsciente o seu desenvolvimento e maturidade,
levando a comportamentos regredidos para a idade cronológica dessa pessoa, né? O apego com a fantasia na síndrome de Peter Pan é tão grande que essas pessoas têm dificuldade de se desprender dos pais, por exemplo, né? Vivem dependentes deles por muitos anos, não saem de casa, mesmo já adultos, e possuem grande dificuldade em se aprofundar em outros tipos de relacionamentos. O medo de viver o mundo real é muito grande. O mundo adulto tem responsabilidades, né, que eles têm dificuldade de enfrentar. Em relação ao diagnóstico, apesar de alguns comportamentos chamarem a atenção, né, não é tão fácil assim dar o diagnóstico, tá bom? Já que essa síndrome, como falei para vocês, não está contemplada na CID e no DSM. Mas precisamos ficar atentos a alguns sintomas, tá? Como insegurança, baixa autoestima, se relacionar com pessoas mais novas, não assumir responsabilidades, insatisfação com a vida, não se esforçar para conseguir um objetivo, ter comportamento egoísta, gostar de dar ordens e criticar o outro, necessidade de chamar a atenção e se comportar de maneira infantilizada, além também de chorar com facilidade. Sobre o tratamento, a aceitação do problema e a vontade de superá-lo são os primeiros passos do tratamento, tá bom? No acompanhamento psicológico, o paciente irá identificar maneiras de superar a insegurança e se fortalecer para que consiga superar frustrações, aprender, né, com os erros e assumir as responsabilidades. Não há por que querer se afastar, pessoal, da sua história. O que é preciso é a aceitação. Caso a infância tenha sido feliz, que isso sirva de motivação e inspiração para correr atrás de seus objetivos na vida adulta e conquistar novas coisas boas. Se o passado foi traumático ou a pessoa, né, precisou amadurecer antes da hora, deve lembrar que uma nova fase da vida é a oportunidade de construir uma nova história. A pessoa deve ver cada etapa do seu desenvolvimento. O importante é viver o hoje com qualidade. Para finalizar, gostaria de deixar a indicação do filme Rock, H-O-O-K, dirigido por Steven Spielberg e protagonizado por Robbie Williams e Julia Roberts. Nessa releitura da história de Peter Pan, né, ele já é adulto, ele é um advogado bem-sucedido, casado, pai de 2 filhos e sem lembranças da sua infância. A calma, né, do filme é quebrada quando o Capitão Gancho sequestra seus filhos e Peter Pan tem de voltar à Terra do Nunca para recuperar o seu espírito jovem e assim desafiar seu velho inimigo. Bom, é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, dar o like, caso gostem do vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima.